Estes eram os vaqueiros por Arnold Rojas. Na preparação para esse trabalho o autor teve certa vantagem. Ele falava a linguagem do vaqueiro, de espanhol, e do bucarou, de inglês. Ele teve acesso a registros de companhias de gado que existiram no período considerado. Ele teve a oportunidade de consultar alguns homens mais velhos que viveram através dos anos de formação do Oeste. Ele teve a ajuda derivada de escritores em assuntos conectados com a vida do vaqueiro e do bucarou. Ele aproveitou o conhecimento através daqueles que descendiam diretamente dos colonizadores originais, e especialmente daqueles que viveram naqueles tempos. Ele de fato tinha relação de sangue com muitos deles. Ele viajou pela América Latina, Espanha, Portugal e Marrocos e consultou acima de tudo criadores e autoridades nesses respectivos países a respeito de seus cavalos. Em muitos casos ele teve a possibilidade de verificar incidentes que eram relacionados a ele, e em outras instâncias foi capaz de comparar relatos tradicionais com registros escritos, e desses recursos fez um compilado de cenas, incidentes, e aventuras das pessoas às quais ele escreveu. Ele estudou registros e catálogos de numerosas selarias que estavam em funcionamento por mais de um século. Essas jogaram uma luz sobre a gênese da indústria de gado e questões de interesse conectadas ao vaqueiro e ao bucarou. Com completo senso de suas falhas, ele valoriza a esperança que ele teve sucesso em evocar a imagem do Randy Rider, semelhante ao nosso boiadeiro, daquele período que é consistente com a verdade. O boiadeiro do Oeste, vaqueiros e bucarous foram parte da história do cenário americano por mais de 2 séculos, e ainda é curioso o fato de quantos equívocos a respeito deles ainda são mais gritantes do que de outras figuras historicamente mais remotas. Esse trabalho pode ser chamado de a história do homem do Oeste. E embora trate na maior parte da Califórnia, este pode ser aceito como a história da maioria dos Randy Riders a oeste das Montanhas Rochosas. Homem que podiam vestir um par de calças jeans e camisas de linho com a distinção de qualquer outro homem, muito menos de um trabalhador, que jamais usariam essa roupa, que os métodos de trabalho são únicos entre os vaqueiros. Homens que em um sentido, vivem um faz de conta em que eles eram vinculados pelo que pensavam de um vaqueiro deveria ser, e com esse pensamento em mente, pegavam suas celas slick fork, reatas de couro, e é assim que chamam seus laços e métodos peculiares de trabalhar em mais da metade do continente. Aqueles que lerem essas páginas podem se perguntar por que o autor fala tão ternamente dos homens, cavalos e lugares dos quais ele escreve. Ele pode responder simplesmente constatando que todos os vaqueiros e bucarous que ele trabalhou eram um homem melhor que ele. Contrariando a fórmula western, não montava o cavalo mais criminoso logo ao chegar até sua rendição tremula, nem resgatava uma bela donzela das garras de um vilão. O fato era que ele jamais seria capaz de montar o cavalo mais indomável em qualquer momento junto deles. O capataz abençoava seu coração, com a sabedoria de anos lidando com esses aspirantes a vaqueiros. Conhecia suas habilidades, e mais importante que isso, suas dificuldades, melhor do que eles mesmos se conheciam. Eles lhes davam cavalos que permaneceriam dóceis mesmo nas manhãs mais frias, que se manteriam em pé mesmo que trotando no lado mais íngreme de uma montanha ou correndo atrás de uma reis através de um campo esburacado de buracos de esquilo. Cavalos que os carregaria fielmente para o fim de um dia de rodeio, tomariam conta de uma vaca que se apartou do rebanho, com seu cavaleiro sentado na sela desnorteado, e guiar a vaca até a parada. Em poucas palavras, um cavalo que conseguiria e ensinaria seu cavaleiro. Agora, quanto às donzelas esperando para serem resgatadas de vilões e outros perigos, para ser franco, eram muito escassas. Qualquer garota encontrada nos ranchos tinha mais senso do que se colocar no caminho de vilões, e aquelas que o faziam, mesmo que por acidente ou de forma planejada, provavelmente teriam sua interferência ressentida. Além do mais, naqueles dias, o vilão seria o primeiro a atirar no homem que se atrevesse a molestar uma mulher. Isso deve ser dito, a título de crítica, esse trabalho foi muito queimado com a história da Espanha e do cavalo espanhol.
Mas apenas ao incluir isso no texto o leitor pode ver um panorama da herança pastoreira da Califórnia se mostrando diante de seus olhos. O autor também é consciente dos assuntos que já foram tratados muitas vezes, mas ele acredita que isso é um trabalho raro que dá ao vaqueiro e seu confrade Bucarou, sua história, seus costumes, suas ferramentas e métodos de manejar o gado e os cavalos, e acima de tudo sua origem entre as capas deste livro. A sincera gratidão do autor vai para muitas pessoas que fizeram esse trabalho possível. No topo de uma longa lista que ficará incompleta seguem Bernice Hell Shipman e Walter Cane da Bakersfield California, pela permissão de utilizar a história de seu jornal, o médico veterinário Francisco Montana de Sevilha, Espanha, diretor técnico de vendas, criação e exportação de cavalo andaluz, por muito da história do cavalo espanhol. Dom Manuel Guerreiro e Gonzales de Jerez, da Espanha, e Fernando Terry Merello, sul-espanhol-irlandês, de Puerto Santa Maria, Espanha, criador de cavalo andaluz, Joá de Menezes Mourão de Lisboa, Portugal, por ajudar a estudar o cavalo português, Carchafi Mohamed de Fez, Marrocos, por ajudar a estudar os cavalos da barbaria, Bob Robertson de Carson City, Nevada, Henry Shipman de Las Cruces, Novo México, Chunky Shafter da Califórnia e Louis Engeal de Santa Paula. Califórnia que levantou-se valentemente por ele quando um dilúvio de criticismo caiu pesado e espessamente na cabeça desse velho autor, Kai Yang de San Diego que preparou o manuscrito, e por últimos mas não menos importante, os vaqueros e bucarous com Tom Ramos que teve grande parte nesse trabalho e que contou suas histórias para que a tradição californiana não morresse.